Pessoas conhecem como o profeta da lamentação, o profeta que chora, o profeta chorão. A gente vê no capítulo 1 que Deus ele vai levantar Jeremias, e a palavra diz que Deus vai convocar Jeremias dizendo assim: eu te conheço, eu te vi no ventre da tua mãe. Eu sei quem tu é, antes mesmo de tu ter vindo para fora. Antes de tu pisar nessa terra, eu sabia quem tu ia ser. Eu sabia como eu ia te levantar. Eu sabia a quem eu ia te enviar. Então Jeremias, aleluia, sendo apenas um jovem, Jeremias sendo apenas, aleluia, alguém sem experiência, alguém inexperiente, ele vai olhar para Deus e dizer assim: mas Senhor Deus, eu não sei falar porque eu sou apenas uma criança. Eu não sei falar porque eu sou apenas um menino. Só que Deus olha para Jeremias e vai dizer: Jeremias, não digas que é apenas um menino e não sabe falar, porque sou eu que vou colocar as minhas palavras na tua boca. Então naquele momento, aleluia, a Bíblia vai dizer que Deus vai levantar Jeremias dizendo assim: Jeremias, quando eu te mandar falar, você vai falar, Jeremias. Eu vou te levantar para edificar e também para derribar. Eu vou te levantar para falar com o meu povo, para o povo se arrepender dos pecados. Então, aleluia, Jeremias ele vai ser usado por Deus para falar com a nação que está pecando, para falar com o povo que está se desviando da face do Senhor, para falar com o povo que está deixando os princípios, deixando aquilo que era de início fazer, deixando aquilo que Deus tinha colocado no início, que era seguir os mandamentos dele, deixando de início aquilo que era adorar o Senhor e não adorar a deuses estranhos. Eles estão se desviando da face do Senhor. Eles não estão mais olhando para Deus, reconhecendo que só Deus é Deus. Eles estão, aleluia, se desviando do Senhor e não estão reconhecendo que só o Senhor resgata Israel. Eles estão olhando, aleluia, para outros deuses, estão se prostrando a outros deuses. Eles estão levantando altares, estão, aleluia, acendendo holocausto, acendendo incenso para outros deuses, não mais para o Deus de Israel, não mais para o Deus de Jacó, para o Deus de Isaac, para o Deus de Abraão. Então quando Deus vai levantar Jeremias, aqui no capítulo 18, Deus vai levantar Jeremias e Jeremias vai dizer que a palavra do Senhor veio até ele. Aleluia! E a palavra do Senhor que veio a Jeremias, no versículo 2 vai dizer assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te faz aqui a gente já vê se levantando, falando para Jeremias se levantar, para ouvir o que ele tem para falar com ele. Deus vai olhar para Jeremias e dizer assim: levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro. Então a gente vai ver que Deus fala para Jeremias uma ordem. A ordem é levantar e descer. A ordem é Jeremias se posicionar e ouvir o que Deus tem para falar com ele. A ordem é Jeremias ouvir a voz de Deus. Aleluia, Deus! Quando a gente vê Jeremias descendo na casa do oleiro, Jeremias fala: eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Naquele momento, aleluia, Deus mandou Jeremias descer. Quando Jeremias desce, Jeremias vai observar o oleiro trabalhando sobre as rodas. Então naquele momento Deus já está falando com Jeremias. Deus está falando com Jeremias através daquilo que ele está observando. Deus naquele momento não está falando com palavras, mas está falando através de uma cena, através de um momento. E o momento que Deus está fazendo Jeremias observar é aquele vaso na mão do oleiro. E a Bíblia vai dizer no versículo 4 que Jesus, aleluia, que Jeremias vai olhar e vai dizer assim, que aquele vaso que o oleiro estava trabalhando, aquele vaso vai se quebrar na mão do oleiro. Aquele vaso que o oleiro estava moldando, estava se preocupando em moldar, é aquele vaso que vai se quebrar na mão do oleiro. Então no momento, aleluia, que Jeremias observa Deus trabalhando naquele vaso, Jeremias vai observar e dizer que o vaso que Deus fazia, o vaso que o oleiro fazia, se quebrou na mão do oleiro. E ele torna a fazer outro vaso, daquele vaso que tinha se quebrado. Então a gente vê que Deus vai se apresentar para Jeremias dizendo assim: da mesma maneira Glória que esse Deus, vaso é na mão do aleluia. oleiro, assim é a casa de Israel para mim, Jeremias. Da mesma forma que esse vaso está sendo na mão desse oleiro, assim é a casa de Israel para mim, Jeremias. Aleluia! Jeremias está observando Deus trabalhando. A representação de Deus no oleiro
e a casa de Israel no vaso. E Israel, aleluia, sendo moldado por Deus. Só que chega a certo ponto, aleluia, que Israel vai se quebrar na mão de Deus. Israel vai deixar de lado Deus. Então Deus vai ter o cuidado de dizer para Jeremias que da mesma maneira que o oleiro refez aquele vaso, Deus vai refazer a casa de Israel. Aleluia! A gente vê o cuidado de Deus aqui em pegar algo que está quebrado, pegar algo que está desmanchado, pegar algo que estava feito e naquele momento está sem forma. Naquele momento não tem uma forma. Naquele momento está quebrado. Só que a gente vai ver o cuidado de Deus para a casa de Israel. Deus aqui, quando Ele está mostrando essa forma quase que de uma parábola para Jeremias, Deus Ele quer mostrar o cuidado dele com a casa de Israel. Deus Ele quer mostrar o que Ele tem para fazer na casa de Israel. Deus Ele quer mostrar que ainda que esteja quebrado, Ele pode refazer. Aleluia! Ainda que esteja destruído, Ele pode refazer. Ainda que esteja, aleluia, lá caído, ainda que esteja prostrado, Ele pode trazer, aleluia, a ficar em pé. A Bíblia diz que o caído mas eu vou falar Deus. Deus já mostrando isso aqui. Ainda que ele rachado, ele pode fazer algo novo. Deus ele está mostrando para Israel que Israel se desviou do caminho dele. Deus ele está mostrando para Israel que Israel se afastou do caminho dele. Mas ele tem o cuidado de trazer Israel para o caminho dele novamente. Ele tem o cuidado de trazer o povo para a presença dele novamente. Oh, glória a Deus! A gente vê o ministério de Jesus Cristo. E quando eu vejo o ministério de Jesus, eu começo a observar esse oleiro trabalhando no vaso. A Bíblia diz que Deus envia Jesus, o Filho, o único filho dele, para ir de encontro àqueles fariseus, aqueles doutores da lei, aqueles pecadores, aqueles leprosos, aquelas prostitutas. E quando Deus vai enviar Jesus, Ele vai enviar Jesus para ser um oleiro. Ele vai enviar Jesus para ser o oleiro. Naquele tempo em que o povo não acreditava que Jesus era o Messias. Porque eles achavam que o Messias iria vir em cima de um cavalo branco, com uma coroa na cabeça, e dizer que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas quando Jesus vem, Ele vem em cima de um jumentinho. Aleluia! Fiel Jesus. Quando Jesus vem, Ele vem e nasce numa manjedoura. Aleluia! Ele vai nascer no meio daquilo que era improvável. Porque os judeus antigamente, até a oração dos judeus de antigamente, ainda hoje, né? Eles oravam dizendo assim: Senhor, muito obrigado, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Obrigado por não ter me feito nascer uma mulher. Obrigado por eu ter nascido homem. Porque para os judeus nascer mulher era algo que não era bom. A honra naquele tempo era nascer homem. Porque eles tinham preconceito por causa de Eva que tinha pecado no jardim. Então a gente vai ver, aleluia, que isso é muito forte na vida dos judeus. Os judeus ele tem, aleluia, aquele jeito arrogante de achar que porque são judeus são os maiorais, porque são judeus são os perfeitos, porque são ali daquela nação, são eles que podem herdar o reino dos céus e nenhuma outra nação pode. E Jesus, aleluia, vem para moldar a cada um daqueles. Eles pegam aquela mulher que está adúltera, aquela mulher que foi pega em adultério, e eles vão olhar para Jesus dizendo: Jesus, ela foi pega em adultério, o que a gente vai fazer? Jesus olha para eles e vai dizer: atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Mas só que se a gente for olhar lá na lei de Moisés, a gente vai ver que pela lei não era só para trazer a mulher, era para trazer os dois. Só que a gente só vê o homem sendo trazido, a mulher sendo trazida aqui. Então a gente vai ver que existe uma arrogância neles, porque eles querem fazer a lei, mas é fazendo a lei pela metade. É aquele crente que vem para a igreja, mas vem pela metade. É aquele crente que faz, mas não, vou fazer aqui, mas é só até aqui, daqui não pode passar não. Se é para fazer, é para fazer por inteiro. Verdade, Jesus. Aleluia!
Aleluia, Jesus. Meu Deus. Se é para fazer do jeito certo. Se é para fazer, não é para fazer só pela metade. Aleluia, Deus. E aqui a gente vai ver que Deus ele vai usar Jesus para ser o oleiro daquele tempo. Pedro, na sua arrogância, ele vai tirar a espada e vai cortar a orelha de Malco. E Jesus vai dizer, não, Pedro. Com a espada que tu fere é aquela que tu vai ser ferido. Pega a orelha de Malco e coloca no lugar. Os discípulos não aprenderam com Jesus o que realmente ser um discípulo. Eles estão aprendendo com Jesus o que realmente é o amor, o que realmente é a palavra. Jesus ele está na cruz e a gente pode ver isso aqui sendo trabalhado no oleiro. Jesus ele está na cruz e ele está sendo apedrejado. Isaías vai dizer que pelas pisaduras nós fomos sarados. Ele vai dizer quem deu o crédito à pregação. Aleluia. E naquele momento, aleluia, Isaías vai descrever todo o cenário que vai acontecer com Jesus Cristo. Jesus, aleluia, é o Messias, ia ser levado como ovelha muda ao matadouro. Ele não iria reclamar, ele não iria sequer dizer algo. Ele não iria murmurar, porque ele sabia que aquilo era o propósito e o chamado dele naquele momento. Então, aleluia, a Bíblia vai dizer que Isaías profetiza dizendo que ele iria ser torturado. Ele iria ser esmiuçado, ele ia apanhar, ele ia sofrer pelo meu e pelo teu pecado. Ele ia ser amaldiçoado, eles iam xingar Jesus, ele ia bater no rosto de Jesus e cuspir nele. Uns até, aleluia, falaram com Jesus dizendo assim, se tu és o Filho de Deus, lança-te daí, sai, salva a tua vida se tu é realmente o Filho de Deus. Se tu é o Filho de Deus, vai, salva a tua vida, escapa. Eles vão debochar de Jesus, só que Jesus está lá no alto, preso. Aleluia, Deus. Ele está naquele madeiro, ele está com as costas toda cortada, ele está com o corpo todo dilacerado. Ele está com aquela coroa de espinhos na cabeça. E naquele momento ele vai olhar lá de cima e dizer, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? É aqueles homens, aqueles soldados romanos, aquelas pessoas que talvez até foram curadas por Jesus, até foram saradas por Jesus, olhando para ele na cruz dizendo assim, falso, não é o Filho de Deus, porque se fosse teria se salvado. Mas Jesus ele está trabalhando naquele vaso. Jesus está vendo aqueles homens dizendo para ele que se ele realmente é o Filho de Deus, para ele se lançar, para ele se salvar. Mas Jesus está moldando aquele vaso dizendo, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. É Jesus dizendo assim, eu estou na cruz aqui, eu sei que vocês estão quebrados, eu sei que vocês estão no pecado, eu sei que vocês estão me apontando, vocês estão me batendo, vocês estão me crucificando, mas eu tenho cuidado de moldar vocês. Aleluia. Oh, eu tenho cuidado de refazer vocês. Aleluias. Aleluia, Deus. Jesus nessa noite, sabe o que ele disse para mim, primeiramente para a igreja? Igreja minha, eu sei o teu pecado. Ainda que esteja escondido, eu sei. Mas sabe o que ele diz para a igreja? Eu tenho cuidado de refazer você. Eu tenho cuidado de refazer a tua essência. Eu tenho cuidado de pegar você que está quebrado. Eu tenho cuidado de pegar você que está rachado. Eu tenho cuidado de pegar você que já não ora mais como orava. Eu tenho cuidado de pegar você que já não clama como clamava mais. Você que não busca como buscava mais. Você que não lê a Bíblia como lia antes. Mas eu tenho cuidado de pegar você e refazer. Eu tenho cuidado de pegar você e fazer um vaso novo na minha presença. Deus tremendo. Eu tenho cuidado de pegar você e transformar novamente. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu Senhor. Eu estava estudando essa palavra há um tempo atrás e o oleiro, antigamente, era um cargo muito bom. Era uma responsabilidade grande. Era um cargo assim que eu estava estudando e é um cargo de confiança do rei. Sabe por que é um cargo de confiança do rei? Porque um rei, aleluia, ele tinha vários utensílios no seu palácio.
E o oleiro era responsável por fazer esses utensílios. O oleiro era responsável por decorar o palácio do rei. Ele era o responsável por trazer a beleza para dentro do palácio. Glória a Jesus. Ele estava na responsabilidade. A expressão de colocar a mão na massa veio do oleiro. Porque colocar a massa era algo bom para o oleiro. Era algo agradável. É por isso que hoje em dia, quando a gente vai trabalhar, a gente fala, vamos colocar a mão na massa. Vem dessa expressão. E sabe o que eu aprendo aqui, observando tudo isso? Deus, Ele é o rei. O palácio é lá em cima. Jesus Cristo é o oleiro. E quer que eu te fale uma coisa mais bonita ainda? Aleluia. Você é o utensílio da casa do rei. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Você é o utensílio escolhido para decorar o palácio do rei. Aleluia. Ele tem um amor tão grande pela tua vida que ele te escolhe. Ele vai lá ele pega o barro, ele escolhe o barro, ele traz para dentro da olaria, ele te coloca sobre as rodas e ele começa a tirar toda impureza. Ele começa a tirar tudo aquilo que não pertence ao barro, toda aquela sujeira que estava dentro do rio e agora está no barro. E ele começa a tirar tudo aquilo e começa a refazer aquele barro e coloca uma forma naquele barro. Aleluia. E a forma que ele vai colocar naquele barro é de um vaso. E quando ele está fazendo esse vaso, ele tem o cuidado, aleluia, de moldar. Aleluia, Jesus. Mas quando ele está moldando, é complicado, porque quando ele está moldando, ele tem que apertar aquele vaso. Ele tem que colocar a mão dele e apertar aquele barro, porque ele quer criar algo bom. E para Deus te levantar, ele tem que te apertar primeiro. Para Deus te colocar em um lugar alto,